quer do Conselho Superior de Magistratura, quer do Conselho Superior do Ministério Público. Terça-feira é dia dos comentários de António Vitorino e de Pedro Santana Lopes, na edição da noite. Muito boa noite a ambos. É precisamente pela Justiça que proponho que comecemos. Hoje foi um dia pródigo em críticas à Justiça, quer nestas respostas de José Sócrates à SIC, quer nestas críticas que vimos agora por parte de uma relatora da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. António Vitorino, a Justiça em Portugal está numa fase particularmente crítica. Bom, diria que, independentemente, eu não conheço o teor do relatório da relatora das Nações Unidas, mas é evidente que o sistema judiciário está confrontado com duas dificuldades fundamentais. A primeira, a necessidade de se racionalizar. Não sou daqueles que diga que a ausência de racionalização do sistema de justiça poderia permitir a manutenção de uma justiça eficaz. Pelo contrário, o perfil do país mudou substancialmente e o sistema de administração da justiça tem que se adaptar à mudança demográfica, populacional e à ocupação territorial do país e, por outro lado, um conjunto de casos particularmente sensíveis, de que o caso da detenção do engenheiro Sócrates é exemplar, que são casos de teste. Casos onde, obviamente, se exige que o comportamento de todos os protagonistas judiciários seja exemplar, porque são casos emblemáticos, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista judicial. E a natureza melindrosa desses casos exige que não haja desvios em relação à regra e, obviamente, o exemplo que deu da questão da violação sistemática do segredo de justiça é um problema sério para a credibilidade da administração da justiça. Mas em particular o caso da detenção do engenheiro José Sócrates é um daqueles casos tão delicados que, seja qual for o resultado do recurso apresentado em relação à prisão preventiva, enfim, a Justiça será sempre acusada, quer tome uma decisão, quer tome outra. Haverá sempre uma parte da população que diz que funcionou mal e outra que funcionou bem, seja qual for a decisão. Mas a garantia que à população tem que ser dada é que o sistema de justiça funciona independentemente de quem é visado. Haverá sempre divergências sobre interpretações de decisões judiciais. Isso faz parte de sociedades abertas e democráticas. O que é exigível aos órgãos da administração da justiça é que num caso com tanta visibilidade e tanto impacto público seja exemplar o comportamento de todos os seus agentes. E é muito difícil compreender que perante situações de violação sistemática do segredo de justiça, que não são exclusivas deste caso. Não são. Não são. São reiteradas no nosso sistema. Os inquéritos que são abertos dão sempre como resultado nada. Zero. E isso deveria fazer-nos refletir sobre a utilização do segredo de justiça, os limites à utilização do segredo de justiça, até onde é que ele é fundamental para o sucesso de uma investigação e a partir de que momento é que é objeto de puras manipulações e, em terceiro lugar, também chegarmos à conclusão de quais são os procedimentos que são seguidos no nosso sistema judiciário em matéria de acesso à informação do processo que estão errados porque permitem, com tanta facilidade e impunidade, a violação do segredo de justiça. A violação do segredo de justiça, Dr. Pedro Santana Lopes, é um dos principais problemas do sistema judiciário português? Sem dúvida nenhuma, porque mexe diretamente com os direitos do ser humano. O princípio fundamental do Estado de Direito é que as pessoas presumem-se inocentes até serem julgadas, até a sentença transitar em julgado. E o que se passa hoje em dia sabemos muito bem que é diferente. Eu acho que é uma das questões principais para resolver nos próximos mandatos da Assembleia da República, legislativo e presidencial. Eventualmente, o que penso é que os órgãos de soberania não podem continuar a assistir a esta realidade com indiferença. Não vamos aqui entrar, porque seria impossível, na indagação das responsabilidades, mas o que faz muita confusão é que, imagine, um chefe de Estado, um chefe de governo, o presidente de um parlamento, uma presidente, os deputados, os mesmos órgãos de soberania, os próprios juízes, magistrados, que deixem passar o tempo em que, sem que se veja algo de real e de concreto para mudar aquilo que se passa. E o que se passa só pode dar valor quem está nas situações.
E há uma grande dificuldade dos seres humanos em geral de se porem no lugar do próximo. E há uma grande dificuldade em as pessoas perceberem o que é que passa quem está a ser julgado na praça pública. Eu lembro sempre do Dr. Francisco Sousa Tavares, que foi uma vez acusado, era ministro de um caso por causa de moeda e troca de moeda estrangeira, e que se demitiu. E depois veio a ser julgado, temos mais tarde, enfim, não foi culpado. O processo foi arquivado. E eu lembro sempre dele dizer, ele que era um homem frontal, desassombrado, corajoso, foi no governo PSPS dele dizer: se eu soubesse o que sei hoje, se calhar não me tinha demitido, quer dizer, porque demiti-me, eu não fiz nada de mal, sou inocente e saí do governo e ninguém repõe a justiça ao dia em que ela devia ter sido feita. E, portanto, há aqui muitas questões que têm a ver também com a celeridade do julgamento e das decisões de determinados processos. Como sabemos, processos de determinada gravidade, noutros países têm, de facto, e a Ministra da Justiça tem feito esforços nas formas legislativas para que as coisas mudem, e o Parlamento, e, em alguns casos, como bons diálogos com a oposição. Mas digo, o que se passa, não estou a falar deste processo hoje nem Sócrates, note bem, é muito mal falarmos dos processos que estão em cada momento, digamos, na berra ou na agenda. Sabemos, como alguns diziam, António Vitorino também, que isto tem sido reiterado. E o que não pode acontecer é nós dizermos assim: olha, vivemos no Estado de Direito, mas o Estado de Direito é violado todos os dias. Mas paciência. Quem sofre é quem passa por elas. Nós ou estamos cá fora, ou não fomos acusados, ou não fomos julgados. Paciência. Quando as pessoas são, aí se sentem na pele. E a grande dificuldade é isso. Como evitar, ou se for um membro da sua família, aí já lhes dói ver o que se passa. E isso, a mim custa muito a perceber como é que os dirigentes políticos, os principais responsáveis políticos, e aqui incluo, no sentido mais amplo de política, a magistratura, deixam passar o tempo, e o tempo, cada dia que um ser humano está privado de liberdade, é um terror. É um terror. E, portanto, como é que passa o tempo? E passam anos e anos e anos e as coisas não mudam. Por isso que eu digo, custa-me a crer que isto muda até ao fim desta legislatura. Mas, pelo menos, porque entramos em pré-campanha, é tudo muito mau ambiente para mudar isto. Mas eu acho que deve ser, juntamente com a agenda social e o crescimento, tema prioritário dos próximos mandatos. Muito bem, avançamos nesta conversa, estamos em pleno périplo do governo grego pelos países da Europa. Amanhã encontro do primeiro-ministro grego com o presidente da Comissão Europeia, sendo que o Sr. Juncker já veio dizer, Dr. António Vitorino, que a União Europeia não pode mudar por causa do resultado eleitoral num país. Não será de certeza absoluta com esse tipo de frases que o Sr. Juncker passará à história, porque isso é colocar o problema num pé errado. Há que respeitar a decisão do governo grego e do eleitorado grego. E o que há é que negociar com a Grécia, testando os limites da posição de cada uma das partes. Eu até diria que mais importante que a reunião com o Sr. Juncker será a reunião que o ministro grego vai ter com o Sr. Draghi, do Banco Central Europeu. Porque a verdadeira sensação de emergência que existe é a situação dos bancos gregos que, para continuarem abertos e a funcionar, precisam de uma ajuda de liquidez de emergência. E essa ajuda de liquidez de emergência é dada pelo Banco Central Europeu. 3 dos 4 maiores bancos pediram cerca de 2 mil milhões de euros ao Banco Central. Acrescem há vários mil milhões que pediram na semana anterior à própria eleição, já tinham pedido essa ajuda de emergência, e, portanto, para criar um ambiente que permita uma negociação, que é o objetivo que eu acho que tem que ser perseguido, é necessário garantir a estabilização do sistema bancário grego para que o povo grego não entre numa situação de se sentir duplamente punido. Punido pela austeridade e agora punido por uma corrida aos bancos ou por uma situação de instabilidade no sistema bancário. E, portanto, eu acho que o que é essencial para criar um clima onde permita prevalecer a racionalidade, que já agora convém não deixar cair, é aliviar a pressão sobre os bancos gregos. Em segundo lugar, eu acho que, vamos lá ver, o governo grego hoje, aparentemente, tomou um rumo ligeiramente diferente daquele que tinha tomado inicialmente. Inicialmente colocou à cabeça a questão da redução da dívida em 50%, um haircut, como se diz, um corte de cabelo. Agora já vai indexar vem com uma outra solução. Ao crescimento económico. Ou seja, dividir aquilo em duas partes, umas obrigações perpétuas na parte da dívida do Banco Central Europeu e a outra parte da dívida ser objeto de uma taxa de juro e de um reembolso indexado ao crescimento económico. Eu acho que já é uma posição mais razoável para começo de conversa. Mas talvez o Syriza esteja a deixar de ser Syriza. Bom, eu acho que na política, eu gosto de boas disputas no futebol,
porque há uma equipa que ganha e outra equipa que perde. Às vezes empatam. Mas eu não gosto dos jogos com empate. Os jogos com empate são pouco emocionantes. Não será assim. Mas na política eu não sou favorável à tese houve recuo e depois sublinha-se recuou como se... É uma vergonha recuar. Não, uma negociação é feita de avanços e recuos. É a racionalidade de uma negociação. Agora, há uma coisa importante. É que o Syriza tinha uma estratégia e manifestamente está a adaptar a sua estratégia. A bola vai passar para o campo europeu. E vamos ver até que ponto é que o campo europeu, e aí é que entra o Sr. Juncker e, obviamente, a Sra. Merkel, vamos ver até que ponto é que o campo europeu também está disposto a dar provas de racionalidade e de tentar ir ao encontro das preocupações gregas. Porque até agora, Pedro Santana Lopes, não temos visto, enfim, grandes, não direi recuos, mas pelo menos aberturas por parte dos principais líderes europeus. É verdade. Neste périplo que tem sido efetuado ainda não ouvimos praticamente nenhum sinal de abertura. As declarações do Ministro Sapin em França foram mais temperadas, mas também foi claro que não podia haver corte na dívida, digamos assim. E, portanto, há aqui sem dúvida nenhuma uma inflexão. Os mercados de capitais, aliás, hoje as bolsas deram nota disso, reagiram positivamente a este novo discurso do Ministro das Finanças, Varoufakis, que veio dizer, de facto, aquilo que o António Vitorino resumiu. Para as pessoas nos entenderem, obrigações perpétuas são aquelas que depois também são pagas, amortizadas, só se vai pagando juros e só são pagas quando há disponibilidades efetivas para essa amortização. E depois, aquela correção em função do crescimento, que era a linha orientadora da tal Conferência Europeia sobre a Alemanha e a dívida da Alemanha no pós-guerra. Mas a Conferência Europeia já está posta de lado. Portanto, na prática, o que é que há aqui? A Grécia a temperar, não sei porquê, entradas de leão sem dúvida nenhuma. Vamos ver se não há saídas de sendeiro. Acho que não é bom para ninguém que haja. E por isso a frase do Sr. Juncker, se eu a posso compreender na substância, não a compreendo no momento. Quem vai negociar, e ele não é o último reduto, digamos assim, tem lá alguém à espreita que diz que não está a fazer o papel de má, diz que não quer receber o Sr. Tsipras, a Sra. Merkel. Portanto, o Sr. Juncker aqui pode fazer um pouco mais de, não vou dizer de cordeiro, mas de negociador. Diga? De polícia bom. De polícia bom, mas os senhores acreditam que há um compromisso possível ou de facto... Tem que haver. Eu acho que tem que haver. Veja isto que tem sido referido. Os bancos não têm dinheiro. Eu julgo que os gregos terão o quê? Lá na sua tesouraria, cerca de 10 mil milhões? Para quanto tempo é que isso dará? Está a ver? Se não houver acordo, põe-se brevemente um problema de salários. E quer dizer, hoje li uma notícia, por isso a frase do Sr. Juncker, se eu a posso compreender na substância, não a compreendo no momento. Quem vai negociar, e ele não é o último reduto, digamos assim, tem lá alguém à espreita que diz que não está a fazer o papel de má, diz que não quer receber o Sr. Tsipras, a Sra. Merkel. Portanto, o Sr. Juncker aqui pode fazer um pouco... mais de, não vou dizer de cordeiro, mas de negociador. Diga? De polícia bom. De polícia bom, mas os senhores acreditam que há um compromisso possível ou de facto... Tem que haver. Eu acho que tem que haver. Veja isto que tem sido referido. Os bancos não têm dinheiro. Eu julgo que os gregos terão o quê? Lá na sua tesouraria, cerca de 10 mil milhões? Para quanto tempo é que isso dará? Está a ver? Se não houver acordo, põe-se brevemente um problema de salários. E quer dizer, hoje li uma notícia, para já a Grécia não está a pedir ajuda, a pensar em pedir ajuda económica à Rússia. Quer dizer, entramos no campo da ficção. Quem dera à Rússia, neste momento, ter disponibilidades para fazer face a todos os seus problemas. Mesmo que abrisse uma linha especial para a Grécia. A Grécia está a dar sinal, dia após dia, que não tem interesse em sair. Lembremos sempre, 80% da população grega quer ficar no euro. E uma ruptura, se não houver acordo com o Sr. Draghi, se o BCE não for ajudar os bancos gregos, se não houver liquidez no sistema financeiro, acabaria por haver ruptura. E a Grécia ter que sair da zona euro e ganharem os adeptos da teoria da vacina. O antigo ministro alemão dos negócios estrangeiros, o Sr. Joschka Fischer, num artigo que o Público traz hoje, diz que esta situação e esta crise, digamos assim, o que veio demonstrar foi que foi um engano pensar-se que a crise do euro tinha acabado.
Subscreve. Vamos lá ver, a existência do euro como moeda comum europeia, eu acho que não está mais posta em causa, porque as pessoas também têm uma memória curta. Há 2 anos, a imprensa anglo-saxónica dizia que o euro ia desaparecer na semana seguinte. Eu até me lembro de ter um artigo à terça-feira que anunciava que sexta-feira já não ia haver euro. A existência do euro está garantida. A dúvida que se coloca é saber se a composição do euro vai ser exatamente esta que nós conhecemos hoje ou não. Ou seja, se alguém sai. E desde logo a Grécia, sim, que é hoje o candidato número 1. Mas isso não nos deve deixar nada tranquilos, porque não tenhamos ilusões. Se houver um precedente de um país abandonar a zona euro, isso é gravíssimo. É gravíssimo do ponto de vista político e até diria é gravíssimo para Portugal. Porque não se pense que as coisas se manteriam tranquilas em relação a Portugal se criasse um tal precedente. Portanto, independentemente do que nós pensemos sobre o Syriza, e eu já disse aqui suficiente para dizer que me parece que a estratégia do Syriza não é a mais inteligente e avisada, quem é o próximo. Mas a questão aqui para nós é muito importante. Atenção, 7 olhos em cima do que se está a passar. Porque qualquer passo falso, qualquer irracionalidade ou acidente de percurso, que podem sempre suceder nestas situações muito extremadas, nós não estamos fora da zona de risco. E não nos interessa nada estar na zona de risco. E, portanto, nós devemos ser os primeiros a dizer é preciso encontrar uma solução política para a questão grega. E essa solução política tem que ser uma solução onde todos se sintam confortáveis. Gregos e alemães. Augusto, mas deixa-me lembrar uma coisa. Porque há esta sensação, vamos ver se o Syriza consegue ou não. A Grécia já teve 2 reestruturações de dívida, como falávamos aqui na semana passada. A Grécia tem carência de juros até 2022. Portanto, só começam a pagar juros da dívida em 2022. Isto foi conseguido, a primeira reestruturação pelo governo do PASOK, a segunda pelo governo da Nova Democracia. Portanto, se for conseguida agora uma maior abertura para a Grécia, o que também tem que se ter cuidado, para os chefes de governo dos países que aplicaram a austeridade, não terem que ir ter com os seus povos e dizer que afinal foram enganados. Ou seja, que aquilo que andaram a aplicar durante todos estes anos foi um exagero sem sentido, porque afinal de contas a União Europeia perdoa. Mas o receio da Europa, que os líderes europeus têm manifestado, incluindo o Primeiro-Ministro português, não está justamente aí, nesse julgamento sobre o que têm sido as políticas de austeridade aplicadas na Europa. Também, mas a questão é que a União Europeia deve procurar um acordo, sem dúvida. Eu não sou adepto de nenhum empurrar, nem castigar, nem seja o que for. Procurar resolver a crise. Temos tanta coisa para fazer. Vamos tratar do crescimento, do emprego, tanta coisa. Agora, com cuidado, não se pode pôr em causa os princípios e valores. Agora, eu acho que os gregos estão a aceitar os princípios e valores fundamentais. Primeiro, não pode haver assim agora um corte na dívida como era proposto aqui há uns meses. Não pode. E, portanto, tem que haver uma consolidação da dívida, uma nova estruturação, mas sem pôr em causa os princípios e valores fundamentais da Europa. Agora, baixar impostos, não haver austeridade, cortar a dívida, esqueçam. Como sabes, já houve algumas medidas que andaram mais ou menos para trás. O salário mínimo está a ser ponderado, como é que é a aplicação daquele aumento de 20 e tal %. E por isso, pronto, foram entusiasmos iniciais. Ninguém deve humilhar ninguém. Eu acho que apesar do ar ligeiramente descontraído e às vezes até sobranceiro com que os dirigentes gregos vagarosos chegam às reuniões assim, pronto, estão contentes ainda com a vitória, que há que ser humilde de parte a parte. E os dirigentes europeus têm a obrigação de ter mais experiência, porque esta equipa grega está no poder há dias. Que eu saiba, a generalidade dos seus principais responsáveis nunca foi ministro, ou secretário de Estado, ou primeiro-ministro. Portanto, há um tempo que é preciso dar com sensatez para salvaguardar o que mais importante está em causa. Neste editorial também o Sr. Joschka Fischer acentua muito uma tónica, Dr. Vitorino, dizendo que, no fundo, o que está aqui em causa é dar ou não razão à Sra. Merkel, às políticas ditadas pela Alemanha. Ora, não espanta que o Fischer coloque essa questão de ser dele alemão, não é? Mas se nós colocarmos a questão no interesse de uma disputa entre quem tinha razão e quem não tinha razão, não vamos encontrar solução. Mais uma vez. O que é preciso é olhar para o futuro. E o futuro é uma zona euro com todos, incluindo a Grécia. E os problemas estruturais da zona euro têm que ser atacados. E esses problemas estruturais têm a ver com os desníveis de competitividade entre os vários países que partilham a mesma moeda comum. O euro é demasiado forte para alguns países e se calhar demasiado fraco para outros, e é isso que não pode subsistir. E nós temos que resolver esse problema de sustentabilidade do euro. Não é começando a cortar os elos fracos da cadeia um após o outro.
porque isso faria com que nós estivéssemos a negar o próprio sentido político do projeto do euro. Agora, eu acho que a senhora Merkel está consciente de que este périplo dos governantes gregos também está ligado a esta suavização da posição do Syriza. Porque houve simpatia, chá e simpatia, em Paris, em Roma, naturalmente em Nicósia, mas isso é quase profissão dos franceses. Mas em Londres houve até alguma simpatia, mais do que chá. O Sr. Osborne. Porque aproveitou para pôr o dedo na ferida e dizer é preciso que a zona euro resolva o problema. Portanto, o problema é de quem está na zona euro, não é de nós que estamos fora. Houve simpatia, houve chá, e nesse sentido também houve conversas de bastidores que disseram, pá, não vão pela via do corte da dívida que nós aí não vos acompanhamos. E eu acho que esse sinal é importante, porque aí criou-se uma via de entendimento. Alguma fleuma britânica. Bom, os britânicos têm essa obrigação histórica, digamos assim. Muito bem, avançamos. Hoje ficámos também a saber que o engenheiro Guterres vai ficar até ao fim do ano como manter-se como alto comissário da ONU para os refugiados. Dr. Pedro Santana Lopes, isto altera um bocadinho o xadrez deste período pré-presidencial em Portugal? Eu julgo que é a segunda vez que essa notícia sai e junta-se. É oficial, agora é... Sim, é oficial pela ONU, mas estou a dizer, já se tinha anunciado essa possibilidade aqui há semanas. E o engenheiro vem sempre com um aviso do engenheiro Guterres que isso não lhe coarta a liberdade de decidir aquilo que quiser da sua vida. E pronto, mas sim, acho que é um sinal de que o engenheiro Guterres de facto está bastante envolvido na ONU. E, portanto, tudo aponta para que esta matéria das presidenciais, de facto, cada vez mais deslize para depois de outubro, como muitos queriam. E eu assumo essa tese, da minha parte, e gostava até de aproveitar para dizer aqui hoje. Vai esperar por outubro? Acho que sim. Eu tenho defendido sempre e continuo a pensar, em tese deve ser assim, que as presidenciais devem se misturar o menos possível com as legislativas. E, nesse sentido, disse que as alturas mais convenientes podiam ser março ou abril, antes de se decidir, quando não estiver ainda no campo a questão das legislativas. Mas, por um lado, a coligação atrasou. Por outro lado, a situação relacionada com as opções nas próximas legislativas complicadas estão. Por outro lado ainda, eu penso que é importante cada um de nós deixar claro, depois desta primeira clarificação que houve em torno de saber quem é, quem não é, e vejo que já há 6 nomes à esquerda, quando era um perigo 3 à direita, mas este fim de semana acho que saiu o 6º, de 5 candidatos e uma candidata, mas todas as razões apontam para que cada um de nós possa esperar por outubro, esperar por depois das legislativas, e a partir desse momento todos somos cidadãos livres e iguais com mais de 35 anos. Mas essa é uma alteração de fundo no que tem dito até agora, porque da minha sempre parte, ouvi dizer que umas eleições e outras não estavam... Não se devem misturar. Não se devem misturar e que, portanto, ninguém tinha que estar à espera de resultados eleitorais. Meu caro amigo, mas a vida é feita de escolhas e feita de opções. E eu estou há 6 meses no segundo mandato na Santa Casa Misericórdia. E eu estava a ler uma notícia, hoje, uma entrevista do Dr. Fernando Medina, número 2 do Dr. António Costa, dizia: Dr. António Costa só sai da Câmara no dia em que for nomeado Primeiro-Ministro, se for. E eu confesso que penso que é uma tese muito razoável, embora normalmente a esquerda aqui tenha mais direitos do que as pessoas... Uma certa esquerda, não digo toda. E com toda a franqueza... Quem quer desempenhar as suas funções a tempo inteiro não pode estar sob alguma dúvida quanto às motivações das suas decisões. E, portanto, eu quero estar na misericórdia até às eleições legislativas, pelo menos, depois das legislativas todos nós faremos os nossos balanços, e depois do dia das eleições legislativas, e não quero, eu estou há 3 anos e meio. A intervenção da Misericórdia até tem sido elogiada por vários setores, até vários socialistas. Houve até um que escreveu que eu devia ser provedor vitalício, o que muito me lisonjeou. Ascenso Simões escreveu isso na sua página de Facebook. E eu não estou na disposição de... as decisões que são boas para a Misericórdia, e principalmente são boas para quem precisa da Misericórdia, sejam envolvidas em qualquer tipo de dúvida. Portanto, assim acaba o nervosismo dos que diziam assim: pode haver quem ganhe vantagem por se lançar em março ou abril. Não. Assim ficamos todos iguais. Senhor, o próprio dizia. O próprio. Mas eu quando defendi foi para todos. Como defendo, pode haver vários candidatos em cada campo político. Há muitos anos. Vamos esperar por outubro para ter esperar por essa o anúncio altura da sua candidatura presidencial. Da minha, não sei. Na altura,
À 00:01 depois do dia das legislativas, o professor Marcelo pode-se atirar para a candidatura, ou o Dr. Rui Rio à 00:02, e até pôr um cartaz a dizer são proibidos mais candidatos. E pronto, chegam primeiro. E o Dr. Pedro Santana Lopes vai à 00:03. Não. Na altura, todos iremos fazer muitas... Há tanta coisa em aberto até lá. Agora, eu sou presidenciais e eu presidenciais até outubro, não sei qual vai ser o dia das eleições, não falo mais. E, portanto, nem falo, nem penso nisso, nem trabalho nada, nem um minuto para isso. Sabe que há quem diga que já está em plena pré-campanha. Pronto, lá está. Mas veja, o Dr. António Costa é Presidente da Câmara. Ainda a semana passada ali, quando atribui subsídios a coletividades, um apoio ao quartel de bombeiros... vai seguramente mesmo vezes à Câmara, vemos todo o dia. Mas alguém escreve que ele está na estrada a preparar a campanha para Primeiro-Ministro? Ninguém. O engenheiro Guterres está no Alto Comissariado da ONU. Alguém vai ver se ele tomar alguma decisão que possa aumentar a popularidade dele. Olha, ele está tratado da Presidência da República. No entanto, é assim, são privilégios que são dados a algumas pessoas. Cada decisão, cada pão que eu desse... Eu vi esta semana numa rede social uma fotografia sua, creio que num comboio, com a frase é andando que se faz o caminho. O caminho faz caminhando. Exatamente. E também em rede está lá tudo, está lá tudo nas entrelinhas, não está? Isso já é preciso muita imaginação. Análise literária agora não. Não, ouça, eu aqui penso que isto irá acalmar muitas pessoas que estavam agitadas. António Vitorino até me costuma dizer, você causou esta confusão toda, não é? Quando saímos diz sempre isso. Mas não, olha, o professor Marcelo, que ouve sempre estes programas, tem a dizer, não fará mal que eu lembro. Em 2011, quando entrei na Misericórdia, dei uma entrevista em que ainda na semana anterior o professor Marcelo tinha dito que ele talvez fosse candidato e o doutor Drão Barroso com a certeza e eu se calhar. Este tema já vem de há muito tempo. Nós entramos, foi no ano antes das presidenciais. E agora houve aqui um mês de clarificação. Agora temos que ir à coligação. E aqui eu também, nas próximas semanas, se Deus quiser, teremos ocasião para isso, deve haver coligação ou não entre o PPD, PSD e o CDS-PP. É um tema sobre o qual será muito bom refletir, ponderar-se, porque há dúvidas. Há muitas dúvidas sobre isso. Falar sobre isso na próxima semana. E não tem a ver com presidenciais. Lá está, é preciso mais tempo legislativo. Registra aí uma mudança de postura do seu lado. Em relação à data? Não, e mesmo em relação ao que está a dizer, esperar para ver se há coligação, etc. Portanto, foi tudo o que não ouvi dizer até agora. Mas, Augusto, pela seguinte razão, veja, o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu, nomeadamente depois das eleições gregas, a comparação com aquilo que se passou, aquilo que falámos há pouco, a austeridade que tivemos ou não, todas estas questões estão em cima da mesa de um modo, não vou dizer dramático, mas muito exigente, aconselham a que nós repensemos alguns dos propósitos que tínhamos. E, portanto, eu compreendo que, estando todas estas questões em aberto, de facto que devamos separar o mais possível as duas. Separar até no tempo e não estarem sobrepostas. Continuo a pensar que há muito pouco tempo, depois de outubro até janeiro, para uma campanha presidencial como deve ser. Mas isso, nós temos que nos sacrificar em prol do interesse coletivo. Não pela primavera, mas pelo outono. Dr. António Vitorino, este prolongamento do prazo, do prazo em que o engenheiro Guterres fica como alto comissário da ONU para os refugiados, à esquerda também, enfim, os timings vão ser alterados ou não? Esta notícia não é uma notícia, já estava, toda a gente já sabia que ele iria ficar, porque isto é uma formalidade, o voto na Assembleia Geral, e ele também já clarificou que não está lá preso com uma grilheta e que, portanto, é livre de decidir se quiser candidatar à presidência da República. Permita-me só que acrescente que eu hoje já ganhei a noite, porque com esta declaração do Pedro Santana Lopes, já estamos livres de falar aqui de presidenciais até outubro. Que alívio. A sério, não vamos falar antes. Suposto. Não foi o compromisso. Não, da minha outubro. parte. Não, da minha parte, agora posso falar sobre os outros. Sobre qualquer outro e eu compro já. Mas do seu lado, é só em outubro é que gostaria de voltar a falar nisso ou podemos falar antes? Eu já falei sobre o que tinha a dizer sobre isso e é muito claro. Eu acho que o engenheiro Guterres é o candidato natural da área do Partido Socialista. É o que tem o meu apoio e a notícia de hoje não altera rigorosamente nada daquilo que eu penso sobre a matéria. Augusto, vamos ver se agora, com esta modificação, não há alguém que avance antes de outubro, mas se houver até interessante para nós comentarmos aqui. Ao menos alguém que seja comentado. Exatamente. Era isso que eu estava a tentar sondar, mas não... Não, mas isso pode acontecer. Pode acontecer, está a ver? Está a ver.
Ficam Não serei eu. essas reticências. Não quero avançar com possibilidades de nomes quando está a dizer isso. Está a pensar Eu tenho em pouca alguém. imaginação, sou pouco imaginativo. Muito bem. Esta semana surgiu Carvalho da Silva, Maria de Belém, não é? Enfim, nomes lançados Não para falta. a mesa. Meus senhores, terminou o nosso tempo. Obrigado, Agradeço. até para a semana, Combinamos se até para a semana. Voltar a Boa noite. encontrarmos aqui. Boa noite, boa semana. Depois do intervalo, vamos.